Está no ar uma nova edição da Haroldo Tourinho Notícias. Nos acompanhe e fique por dentro dos principais destaques dessa semana. Durante o período de internação, a rotina do paciente e da família é totalmente modificada. Por isso, a companhia de um familiar traz um conforto maior à pessoa hospitalizada neste período tão delicado. Mas você sabe quais pacientes têm direito a acompanhante? Confira agora os detalhes. Os pacientes internados no Hospital Haroldo Tourinho têm direito a acompanhante, aqueles com idade superior a 60 anos e com idade inferior a 18 anos. Também tem aqueles pacientes que têm alguma deficiência e que são permitidos acompanhantes também para esses pacientes. Tem alguns casos que o médico avalia a condição clínica do paciente, havendo a necessidade de ter esse acompanhante, é liberado para que fique com o paciente. Para nós, Haroldo Tourinho, é muito importante a presença do acompanhante no hospital, uma vez que assegura o direito do paciente e melhora na condição clínica do paciente. Eu acho muito importante a presença do acompanhante, no meu caso, que estou acompanhando a minha mãe. Ela é uma idosa de 83 anos e ela necessita a todo momento de uma pessoa ao lado dela para todas as coisas que ela tem que fazer. Ela é uma pessoa que está fazendo um tratamento em razão de várias quedas que ela sofreu, né? Ela estava com problema de anemia, fraqueza, né? Então, o acompanhante ele é muito importante, porque a gente sabe que o corpo clínico aqui do hospital é muito responsável. Eles são preocupados e agem com muito respeito e dignidade com o paciente. A presença do acompanhante ela é muito importante para esse familiar, né, nesse momento de adoecimento, uma vez que ele se sente acolhido tendo o familiar por perto, o que facilita e ajuda até no processo de recuperação desse paciente, e também é uma maneira de estar prevenindo o adoecimento psíquico, né? Porque o paciente não fica sozinho, né? De certa forma, está perto da família. 29 de outubro é dedicado ao Dia Mundial do AVC, Acidente Vascular Cerebral, conhecido popularmente como derrame. O AVC é uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas permanentes em nosso país. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos o médico neurocirurgião do Hospital Haroldo Tourinho, Carlos Antônio de Almeida. Isso é uma patologia que ocorre no cérebro, em que pode ser decorrente de uma obstrução de um vaso ou da ruptura de um vaso. Aí, dependendo do que ocorrer, vai dar o acidente vascular cerebral isquêmico ou o acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico é aquele em que ocorre a falta da circulação no tecido cerebral, que é o deslocamento de um coágulo de uma região obstruindo um vaso do cérebro, onde as patologias mais frequentes são as cardiopatias, pode ser congênitas ou adquiridas. No nosso meio, o mais comum das cardiopatias adquiridas, a doença de Chagas. O acidente vascular cerebral isquêmico pode ser o trombótico ou embólico, que é isso que eu falei, ou então o acidente vascular cerebral hemorrágico, que pode ser decorrente da ruptura de um vaso previamente mal formado, que é, no caso, as MAVs, que é as malformações arteriovenosas, ou então os aneurismas cerebrais, em que culminam, às vezes, com a morte do paciente. Como é uma doença de instalação aguda, é uma doença aguda que instala subitamente, né? Vem o ictus dele, mas ele pode ter sintomas prévios de tonturas, alterações visuais, dormências, formigamentos, ou muitas vezes até perdas transitórias de forças que pode sugerir uma deficiência circulatória cerebral. Quando o acidente vascular cerebral é isquêmico, quando o acidente vascular cerebral é hemorrágico, ele é mais dramático, se culmina mais com muita dor de cabeça, geralmente cefaleia, vômitos, e traz alguns sinais no exame neurológico que são a rigidez de nuca, e aí é um caso tanto isquêmico como hemorrágico, um caso de uma emergência médica. No caso do AVC, a gente tem que procurar, né, como a todas as doenças, uma alimentação saudável, a prática de esportes, cuidar se previamente tem patologias, cuidar dessas patologias,
como, por exemplo, as doenças cardiovasculares e as doenças que podem, as dislipidemias, né, que é as doenças do aumento do colesterol, do triglicérides, que poderá ser fatores precipitantes. Cuidar bem do diabetes para poder evitar que esses fatores são predisponentes, são fatores precipitantes do AVC. Iniciou neste mês a apresentação dos trabalhos acadêmicos dos residentes médicos do Hospital Haroldo Tourinho. Confira agora na nossa matéria. Durante os meses de outubro e novembro, estão ocorrendo as apresentações dos trabalhos científicos do Programa de Residência Médica de 2020 do Haroldo Tourinho. Atualmente, o hospital possui 2 especialidades, são as residências em Clínica Médica e Ortopedia e Traumatologia. A apresentação dos trabalhos científicos traz para a residência uma mudança de comportamento em relação à assistência médica, tentando fazer com que se possa unir tanto a assistência, a dedicação à assistência, que é o que faz o residente interno, mas também fazer com que o residente tenha a capacidade de se desenvolver na área de pesquisa, levando a importância à leitura de artigos, à epidemiologia, que é a base do nosso estudo para que nós possamos assistir de uma forma mais universal ao nosso paciente. O médico Antônio Caldeira, convidado para a avaliação dos trabalhos, destaca a importância da produção científica no processo de desenvolvimento dos profissionais que atuam na assistência hospitalar. Bom, acho que esse é um momento ímpar na vida dos residentes, que no período de conclusão dos trabalhos deles, eles podem ter a oportunidade de apresentar que há um crescimento não só clínico, mas há um crescimento do ponto de vista de produção de conhecimento também. Então, nesse momento, eles podem demonstrar, através da produção de artigos científicos, que eles estão aptos a produzir conhecimentos. Para o residente de Ortopedia e Traumatologia, Rafael Oliveira, a produção do trabalho científico foi uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos. É muito importante que a gente tenha acesso a revistas científicas, a estudos científicos, né? E para o nosso desenvolvimento é de grande valia. E ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe essas e outras notícias no nosso site e nas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal da Haroldo Tourinho no YouTube. Um abração e até a próxima!